Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Shelach, que significa envia. A nossa Parashá começa em Números 13:1 e vai até 15:41. E eu gostaria de fazer uma pequena introdução falando sobre o envio, dos espias para verificarem a terra de Israel. E é interessante que esse termo, Shelach, em hebraico, significa envia, mas ele vem acompanhado da palavra Lechá, que significa envia para ti. E o que quer dizer isso? Então, a tradição judaica nos ensina que Moshe enviou para ele, ou por ele, os espias. E por quê? Porque o Eterno não queria que os espias fossem enviados em nome dele. Então, o que a Parashá está iniciando e dizendo para mim e para você é o seguinte, que o Eterno não deu ordem para que aqueles homens fossem enviados. Em português, fica parecendo que o Eterno disse assim, envia os homens. Mas em hebraico, fica claro que não foi o Eterno que enviou. Por que essa introdução é tão importante? Para nós entendermos que o Eterno fez uma promessa aos filhos de Israel e o Eterno não precisaria enviar espias para que eles confirmassem a promessa que o próprio Eterno fez. Para quê? Quem é que precisava de uma confirmação da promessa? Eram os israelitas e não o Eterno. Isso fica parecendo que é algo meio óbvio, mas na prática é o que acontece conosco. Nós muitas vezes precisamos de confirmações do Eterno, da palavra. A gente precisa saber, isso aqui que está escrito, eu queria que alguém me confirmasse, eu gostaria que alguém me falasse sobre isso assim, assim, assado. Ou que um profeta viesse e me trouxesse uma confirmação sobre algo que está no meu coração. Perceba que as confirmações, elas não vêm dos céus, no sentido de que não há necessidade do Eterno confirmar algo que ele já falou. Elas vêm dos céus para tirar do homem o peso da dúvida. E um outro detalhe, irmãos, isso é feito pela misericórdia do Eterno. E por que eu digo pela misericórdia? Porque quando o Eterno diz algo, ele não precisa depois confirmar e confirmar e confirmar. Isso é uma coisa interessante, irmãos. O Eterno fala uma vez e ele não precisa ficar repetindo. Mas nós, como seres humanos, temos necessidade dessa confirmação. Olha só a palavra enviar, Shelach. Quando você inverte ela, em hebraico, ela dá halash, que significa fraco. Então, o povo de Israel foi fraco na sua confiança para com o Eterno e por isso precisou dos espias. Será que nós vamos ser halash? Será que nós seremos pessoas fracas, que dependemos de uma confirmação após outra confirmação, após outra confirmação, daquilo que o Eterno já nos falou? A promessa, ela tem um tempo de maturação para que ela possa ocorrer, ela possa se cristalizar, ela possa se manifestar em nossas vidas. Só que às vezes a gente não suporta o tempo de maturação, então nós queremos confirmar. Senhor, é isso mesmo, o caminho é esse aqui. Então, uma coisa interessante é que o Eterno tinha dito assim, a terra para onde eu vou enviar vocês é uma terra que mana leite e mel. Zavat halav rodevash. Então, quando você pega essas três palavras em hebraico, elas têm o acróstico da palavra
Shabat nelas, ou seja, a terra para onde eu estou levando vocês é um lugar de descanso, é um lugar onde vocês vão cumprir as minhas mitzvot na plenitude. É um tempo no qual vocês vão desfrutar da minha presença de uma forma plena. Por quê, irmãos? Porque o Shabat é este tempo. O Shabat tem essa conexão com o céu se abrindo, com nós descansando do nosso trabalho cotidiano, das nossas preocupações, das nossas mazelas, né? Aquelas coisas mesquinhas, humanas, e nós nos focamos no eterno. Então, a terra prometida, ela é esse tempo. Ela carrega consigo esse tempo de descanso, porque está relacionado ao Shabat. Você já deve ter lido na Bíblia que quando o homem morre, ele descansa de toda a sua obra aqui na terra. Ele não vai ter mais mitzvot, não vai ter mais preocupações, ele não vai mais se focar nas coisas terrenas, porque para ele acabou esse período terreno dele de peregrinação. E isso é uma coisa interessante, porque Canaã é um protótipo, ele é um arquétipo do nosso descanso com o Senhor, na nossa terra prometida. Eu não sei de você, mas eu não espero receber nada aqui nesse mundo. A minha verdadeira herança será herança na eternidade. Meus bisavós receberam, meus avós receberam, minha mãe recebeu, porque já partiram e já foram recolhidos pelo Senhor. E eu espero, obviamente, receber. Entende isso? Então, quando nós estamos nos relacionando com esse tipo de situação, para nós é uma palavra que nos mostra que quando aqueles espias foram enviados, eles foram enviados porque Moshe queria saber. O povo ficou pressionando, com certeza, para dizer assim: Moshe, será que lá é lá mesmo? É para lá que nós temos que ir? Será que lá não é um outro lugar e lá não vai ser lá? Entendeu isso? Então, muitas vezes, os líderes sofrem pressões para que o povo queira saber mais. Olha só isso aqui, tá? Quando nós temos aqui esse envio de Moshe, dos espiões, né? Nós temos uma coisa interessante que acontece nos bastidores e que a tradição nos informa. Essas pessoas, 10 deles, já foram com a intenção de olharem o lugar e dizerem o seguinte: olha, nós vamos dar uma maquiada aqui no relatório, olha se isso não é atual. Vamos maquiar o relatório porque nós queremos continuar tendo a nossa influência aqui. Nós queremos no deserto continuar tendo as nossas regalias, tendo maná todo dia, tendo a nuvem de glória todo dia, a gente podendo estar aqui nesse ar-condicionado maravilhoso, debaixo dessa nuvem de glória, tendo esse portal aberto com a eternidade. Nós queremos isso. Nós não queremos, na realidade, que a nossa influência seja perdida. Nós queremos que a nossa liderança seja preservada. Entendeu? E para eles, para esses 10 espias, eles iriam perder tudo isso. E uma coisa interessante, irmãos, é que quando Israel entra na Terra Prometida, eles dizem assim: nós queremos um rei como as nações têm. Ou seja, perde-se a dimensão do governo do Eterno sobre a nação de Israel. É engraçado, irmãos, que eles param de ter aquele contato com o Eterno. Parece que
aquela questão assim da gente ter muita folga, ter muita bênção, vai nos afastando do Senhor. Por isso, é necessário que de vez em quando tenha uma luta, tenha um problema, tenha algo que se precise resolver, restaurar, para a gente entender que isso não é o fim. O fim vai ser quando a gente for recolhido. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que estar lutando e trabalhando pelo Senhor, para o Senhor e pelas nossas próprias vidas, para que nós não nos percamos na nossa caminhada. Porque é muito fácil se perder, irmãos. É muito tranquilo a gente se perder. Você vê que esses líderes, eles já foram lá com uma outra intenção, de olhar para a terra e falar, não, né? E Moshe, quando envia, ele percebe que, se você percebe na fala de Moshe, que Moshe vai querer também que haja uma confirmação sobre um outro aspecto. Porque essa terra que mana leite e mel, na mente de Moshe, é a terra também onde estava a Etz Haim, a árvore das vidas. Então, de onde é que a gente tira essa ideia? Presta atenção aqui, eu vou ler para você um versículo aqui em Números 13 e 20. Está escrito assim, Moshe fazendo questionamento a eles para que eles tragam um relatório sobre isso. Moshe disse assim, também qual é a terra, se é grossa ou magra, se há nela árvores ou não. Esforçai-vos e tomai o fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Quando a gente vai para o hebraico, está escrito assim, existe uma árvore, tá? No português foi traduzido, se nela há árvores. Em hebraico está no singular. Se existe lá uma árvore. Olhe só. Então, o que Moshe está querendo dizer? Se lá está a árvore da vida. E ele ainda diz assim, tragam o fruto. Irmãos, olha que coisa tremenda. Isso aqui tem uma ligação com o Apocalipse que é maravilhosa. Por isso, a gente entende que a terra prometida é a Canaã celestial. Aqui é só realmente uma figura, um arquétipo mesmo do que nós receberemos na eternidade. E aqui tem uma coisa que que a tradição conta que Moshe está desejando. Se ele recebeu o fruto da árvore da vida, nem ele nem a nação de Israel morrem, porque eles agora vão ter acesso à vida eterna através desse fruto. Olha só que coisa tremenda essa, irmãos. Então, por isso a gente tem que entender o hebraico, você tem que entender a tradição judaica. Então, Moshe teria permissão para entrar em Israel caso a árvore da vida estivesse lá. Ele teria feito o maior achado da história humana, ou seja, tudo aquilo que o homem quer, voltar a viver eternamente. Aquilo que Adão perdeu, Moshe, então, através do fruto da árvore da vida, recuperaria. E dividiria isso com a nação que estava ali junto dele. Olha só, irmãos, que coisa tremenda essa. Então, uma das coisas que a gente vai perceber é que a Etz Haim, a árvore das vidas, né? Porque Haim é plural. A árvore das vidas, ela está relacionada com a Torá, porque a Torá ela é chamada de Etz Haim, e está relacionada a uma Shia, que também é a árvore da vida. Então, uma Shia é chamado de a Torá viva. Então, em última instância, o que Moshe estava dizendo para os espias? Vocês vão lá e vocês vão encontrar uma Shia.
E ele estava dizendo isso, irmãos, não de forma taxativa, mas nas suas entrelinhas. Quando você começa a interpretar as palavras de Moshe, era o que ele estava dizendo àqueles homens. E olha, irmãos, que coisa extraordinária é essa? Porque quando nós entendemos o sentido mais profundo da palavra, nós estamos entendendo o seguinte: quando alguém morre, ele tem duas probabilidades. Ou ele se encontra com o Mashiach, ou ele não se encontra. Se você se encontrar com o Mashiach após a sua morte, se eu me encontrar com o Mashiach após a morte, Baruch Hashem, espero que nós nos encontremos, nós estaremos nos reconectando à árvore da vida e receberemos de volta a vida eterna. Ela será materializada de forma plena em nós. Porque hoje nós já temos a vida eterna em potencial, não de forma plena. Mas ao partirmos desse mundo, ela será incorporada a nós de forma plena. Então, irmãos, isso é algo muito espetacular. E aqui a gente percebe que a época em que isso estava acontecendo, porque a Torá diz assim: e eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Que época do ano era? A época da festa de Shavuot. Mas é interessante aqui que ele cita uvas. Por que ele está falando das uvas? Porque a uva, ela produz o vinho. E o vinho, ele tem duas conotações interessantes. Primeiro, ele está ligado ao sangue, tá? A redenção que vem através do derramamento de sangue. E nós nos lembramos da morte redentora de Yeshua por nós. E também ele está conectado à alegria. Da alegria que nós temos em podermos ser retornados, trazidos de volta por Yeshua para a casa do Pai. Olhe só como esse tempo, ele é um tempo que mostra para a gente o quanto o Eterno está falando conosco sobre as festas. Eu daqui a pouco vou mostrar isso aqui para você de uma outra forma. Mas aqui nós já temos essa conexão com a festa de Shavuot. Então eles foram para lá numa época em que havia abundância. Olhe só, irmãos, a terra prometida é uma terra de abundância. Ela é uma terra onde há abundante redenção, há abundante alegria. Oh, que maravilha! Aleluia! Então isso traz para a gente um conforto, da gente saber que Moshe estava enviando aqueles homens para que eles então pudessem ver não só os aspectos físicos da terra, como também os espirituais. Porque ele estava falando com 12 líderes, eles eram os príncipes das tribos, não eram homens quaisquer. Ele não pegou alguém que passou lá e falou: você é da tribo X, então vem cá que você vai ser enviado como espia. Não, ele não fez isso. Ele tomou homens experientes que ele julgava, por serem os príncipes, serem homens espirituais. E depois ele vai descobrir que não eram. Mas veja que coisa séria essa. Alguém que é chamado para uma missão, e essa pessoa falha de forma assim estúpida, porque buscou os seus próprios interesses. Aqueles homens estavam preocupados com a sua liderança. Eu não quero perder a minha liderança. Isso também é uma coisa que infelizmente acontece, né? Nos dias de hoje. E pessoas que são líderes e que tentam preservar a sua liderança, colocando como seus sucessores seus filhos, que muitas vezes não são chamados para o ministério, mas eles se tornam líderes. E você vai perceber uma coisa interessante. Moisés não colocou um filho seu para ser o seu sucessor, mas um discípulo.
Isso a gente precisa parar para pensar nisso também, irmãos, porque tem uma mensagem profunda aí. Mas eu não vou falar disso agora, eu quero só continuar mostrando uma coisa para vocês. A palavra meraglim, que são os espias, tá? Ou os espiões, ela contém um código secreto. A letra Men, na gematria, ela é 40, e ela alude aos 40 anos que Israel deveria ficar no deserto até que aquela geração de pessoas más morressem e então pudesse entrar em Canaã a geração dos filhos do deserto. E essa geração é uma geração que aprendeu com as dificuldades do deserto. Eles nasceram no deserto, eles não nasceram no Egito, eles não são aqueles que participaram e partilharam das coisas boas do Egito. Eu coloco boas entre aspas duplas, por quê, irmãos? Porque o Egito não tem nada de bom para dar para a gente. O que que o mundo atual tem para mim e para você? Eu calculo que nada. Eu tenho 42 anos que eu sirvo a Yeshua, e nesses 42 anos, depois que eu abandonei o mundo, eu só vi lixo, podridão, tristeza, angústia que o mundo traz para poder oprimir a vida dos servos do Eterno. Mas vamos continuar aqui, eu quero mostrar aqui. Então, meraglim, a letra Men é 40. E depois a palavra regalim, que é o restante. Regalim está ligado aos 3 festivais de peregrinação, que são Pesach, Shavuot e Sukkot. E nós estamos falando agora da festa de Shavuot, porque isso aconteceu na época de Shavuot. Ou seja, uma das coisas que o Eterno estava dizendo para eles é o seguinte: vocês vão passar 40 anos aqui, mas quando vocês entrarem em Israel, os mandamentos que vocês terão entre eles serão as festas, para vocês poderem celebrar ao meu nome e lembrarem-se desse passo a passo da redenção. E os irmãos vão ver que a festa de Pêssar, ela é uma festa com um cunho redentivo poderoso. Arranca do Egito. Shavuot, entramos na terra, vamos celebrar a fartura da terra. Vamos celebrar a bênção do Eterno através dos alimentos, dos frutos da terra, dos 7 frutos de Shavuot. E quando se chega em Sukkot, está se celebrando já o final da colheita, ou seja, estamos prontos para que a redenção se torne plena em nós e nós possamos herdar o Olam Rabá. Tudo isso, irmãos, tudo isso está conectado dentro desta paraxá, mostrando-nos esses aspectos mais profundos que o Eterno está trazendo aos filhos de Israel através das palavras de Moshe. Por isso a gente precisa entender, tá, que quando aqueles espiões foram, 10 deles foram punidos pelo Eterno por fazerem Lashon Hara. O que é Lashon Hara? Lashon Hara é maledicência, e aqui eles não falaram de uma pessoa, eles falaram da terra. Só que você e eu precisamos lembrar que nós viemos do pó da terra. É como se os espias estivessem se referindo à própria nação de Israel, falando mal da herança que o Eterno iria entregar para a nação. Então os espias estavam dizendo, através da sua atitude, que o Eterno estava dando para eles era, na realidade, algo que não era muito bom, era uma pegadinha. E isso, irmãos, ficou claro quando eles infamam a terra, eles fazem Lashon Hara. E Lashon Hara é algo que traz morte. Isso preocupa muito. Porque todos aqueles que fizeram Lashon Hara no deserto morreram. E esses 10 espias vão acabar tendo o mesmo destino, a mesma coisa. Eles vão acabar morrendo ali, não vão herdar a terra, e só Yehoshua e Caleb, Josué e Caleb,
é que vão herdar a terra. E o mais interessante é que os dois, um é da tribo de Efraim e outro é da tribo de Judá, fazendo a conexão agora com os nossos dias, em que estes homens estão representando Israel e os dispersos que estão hoje dentro das igrejas, das sinagogas, das congregações judaico-messiânicas. Então, esses são chamados Efraim, as 10 tribos perdidas. E Israel são aqueles que estão em Israelites, ali na terra. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, qual é a postura que eu devo ter em relação a isso? É uma postura de temor, de tremor, mas também é uma postura na qual nós precisamos, com certeza, olhar para a nossa situação e dizer assim, eu quero me esforçar para que eu possa herdar aquilo que o Eterno tem para mim nesse tempo. Então, nós, ao contrário dos espias, não vamos infamar a terra. Nós, ao contrário daquelas pessoas, daqueles homens, não vamos fazer o que eles fizeram. Vamos esperar a herança que o Eterno tem para nós e vamos louvar ao Eterno. Vamos dizer, Senhor, nós queremos essa herança, nós queremos sim o melhor que o Senhor tem para nós. Nós não queremos, Pai, morrer no deserto, nós queremos traspassar o deserto, nós queremos ultrapassar as barreiras que o deserto tem. E como um exército, nós queremos alcançar Canaã. Os filhos do deserto, amados, eles conseguiram chegar até lá. Os filhos do deserto olharam essa realidade e disseram, realmente os nossos pais erraram, os nossos pais pecaram. Não vou fazer o que eles fizeram. Vou ter uma postura diferenciada, Baruch Hashem. Entende isso? Então, tudo isso, irmãos, é fundamental para que nós possamos alcançar a nossa vitória. E nós não podemos abrir mão dessa vitória. Se aqueles espias tinham no seu coração algo que eu quero manter o meu poder, a minha autoridade aqui no deserto, não vamos fazer isso, vamos abrir mão daquilo que não é nosso. Eu quero que a minha igreja, que a minha congregação, eu quero que a minha sinagoga seja conduzida pelos meus filhos, pela minha família. Mas a pergunta é, eles foram chamados para dar continuidade a isso ou outros continuarão o seu legado? Como aconteceu com Moshe, que teve a continuidade do seu legado através de Yehoshua, através de Josué. E Josué sempre se reportava a Moshe em gratidão àquilo que havia acontecido, porque ele foi um discípulo fiel de Moshe. Quem sabe se os nossos filhos não serão tão fiéis, mas os nossos discípulos que nos amam e entendem o nosso chamado não vão levar isso adiante. Fica aí a pergunta, fica aí o questionamento. Será que nós estamos fazendo a coisa da forma correta? Será que nós estamos trabalhando na obra, visando a salvação das pessoas e a nossa própria salvação, ou nós estamos visando outra coisa? Que o Eterno tenha misericórdia de nós, irmãos, nós que somos líderes, e mesmo aqueles que são ovelhas e que estão indo para as suas congregações, sinagogas e igrejas, buscando só o material. Nós temos que ir para lá em busca do eterno, da salvação, da consolidação da nossa emuná, da nossa fé, em nome de Yeshua. Eu espero que o Eterno nos ajude, que o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, nos guie a toda a verdade. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, favorite o nosso vídeo e clica no sininho para que você possa receber todas as nossas recomendações. E eu espero que nós possamos nos ver no nosso próximo vídeo. Que Hashem Hakadosh Baruch Hu, o Santo Bendito seja Ele, abençoe